nome é Giovana, sou da Igreja Presbiteriana de Rio da Prata. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a Páscoa. Há muito tempo atrás, o povo de Deus celebrava a Páscoa para relembrar quando Deus tirou ele da escravidão do Egito. Eu vou ler agora João 3,16. Porque Deus amou o mundo, tanto que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus morreu na cruz por nós, para nos salvar e nos livrar de todo pecado. Mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Eu vou mostrar agora uma imagem para vocês de quando ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Deus deu o Filho único para nos salvar e nos livrar de todo pecado. Então, Jesus mandou o Espírito Santo para que morasse nos nossos corações. Então, eu quero orar por vocês, como esse menininho aqui está orando. Deus, muito obrigada por esse dia de hoje. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor nos deu. Muito obrigada, Deus, que o Senhor deu uma casa pra gente. Muito obrigada, Deus, que o Senhor morreu na cruz por nós, para nos salvar, Deus. Muito obrigada por tudo, Deus. Em nome de Jesus, amém. Feliz Páscoa! Queridos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para juntos meditarmos na palavra do Senhor, ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E é um prazer estar com você mais uma vez. Essa semana em que comemoramos a Páscoa do Senhor, essa data tão importante para nós, não poderíamos fazer algo que fosse diferente do que meditar na mensagem dessa data, daquilo que celebramos nesses dias. E é isso que nós vamos fazer nessa manhã. Hoje nós não vamos estar utilizando a nossa revista, nós vamos deixar a revista para a próxima semana, mas nós vamos meditar na Páscoa, naquilo que essa data significa para nós, para mim e para você. Eu quero já te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, nós vamos ler os versículos 21 ao versículo 28. Mas antes de lermos a palavra, eu queria orar com você rapidamente. Pai de amor, nós agora nos preparamos para meditar na Tua palavra e precisamos que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento. Queremos ouvir a Tua voz. Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações. Fala de maneira especial e profunda aos nossos corações nessa manhã. Em nome de Jesus é o que te pedimos e já te agradecemos. Amém. Êxodo, capítulo 12, versículos 21 ao 28 diz assim: Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Guardai, pois, isso por estatuto para vós outros e para vossos filhos para sempre.
E uma vez dentro, na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é esse, respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Queridos, esse texto, no capítulo 12 do livro de Êxodo, nós vamos ver a instituição da Páscoa, né? Como teve início essa celebração. E a Páscoa ela tem a sua instituição justamente ali quando o povo de Israel, o povo de Deus, encontrava-se cativo, escravo na terra do Egito, já ali por 430 anos, e nos últimos anos passando por um tempo de muito sofrimento. E o povo clama ao Senhor, e o Senhor ouve o clamor do povo e decide libertar o povo da escravidão. Deus então levanta Moisés, né, e nós conhecemos bem a história, né, e Moisés vai até Faraó, mas o Senhor endurece o coração de Faraó e começa ali o Senhor a mandar as pragas, né, para o Egito. E tudo isso tem um objetivo. O Senhor, se você for ali ler todo o capítulo, você vai ver que o Senhor vai dizer para Moisés: eu vou ferir, eu vou destruir todos os deuses do Egito. Então as pragas elas têm ali uma associação com os deuses que haviam ali no Egito. E o Senhor vai desbaratando tudo aquilo que eles acreditavam que eram deuses, para mostrar para todos, tanto para os egípcios quanto para o povo de Israel, que havia um só Deus e Senhor de todas as coisas. E aí a história vai se desenrolando até que, quando chega a 10ª praga, é a praga onde os primogênitos iriam morrer, todo o primogênito. Então o Senhor vai dizer para Moisés, para instruir o povo: olha, vocês vão pegar cada família um cordeiro. E se um cordeiro for muito, se a família for pequena, você vai juntar tantas pessoas quanto forem necessárias para consumir o cordeiro. E se você não conseguir consumir o cordeiro pela manhã, você vai pôr fogo, você vai queimar aquilo que sobrar. E Moisés vai até o povo e explica tudo aquilo que vai acontecer. E o cordeiro ali é imolado, cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem mácula, né? E o povo, cada um nas suas casas, vai imolar ali o cordeiro e passar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, nas ombreiras das portas. E quando o anjo passa e vê o sangue nas portas, quando o destruidor passa e vê o sangue nas portas, nos umbrais das portas do povo de Deus, eles passam a salvos, né? Os primogênitos do povo de Deus não são feridos. A Páscoa ela tem todo um sentido para o povo de Israel. A Páscoa é a celebração da libertação. Nós vamos ver que a Páscoa para o povo de Israel, ela é um novo começo. Ela marca um renovo para o povo. A Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Deus. A partir dali eles deixaram de ser escravos. Tanto tempo escravo no Egito, mas aquela celebração, aquele rito, aquilo que Deus mandou que eles fizessem, era o dia da libertação da escravidão no Egito. É interessante que muitas vezes as pessoas vão pensando que quando
nós entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos deixando de viver. Você vai deixar de fazer tanta coisa, você vai abrir mão de fazer tanta coisa. Mas, na verdade, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós estamos ingressando numa nova vida. Nós estamos ingressando numa vida de liberdade. E é isso que a Páscoa significava ali para o povo. Marcava o dia da libertação. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Até então Israel não era uma nação. Mas agora Israel estava livre. Agora Israel tornava-se um povo, o povo separado de Deus. E a Páscoa nos mostra esse novo começo, um novo calendário. Nós vamos ver que Deus vai dizer assim, esse mês vai ser um mês especial para vocês. Vai ser um mês distinto. E vocês vão celebrar isso. Vocês vão fazer isso. E vocês vão lembrar isso às novas gerações. E quando eles perguntarem para vocês o que significa isso, vocês vão dizer, essa é a Páscoa ao Senhor. Porque Ele teve misericórdia de nós. Ele nos libertou. Ele nos deu uma nova vida. Ele nos deu uma nova esperança. A Páscoa ainda mostra que Deus salva o seu povo através do cordeiro que foi morto. Não é? É interessante que quando a gente volta na história bíblica e a gente vê quando Abraão estava ali perto de colocar Isaac ali para ser sacrificado, Isaac faz uma pergunta para Abraão e Isaac pergunta, pai, onde está o cordeiro? E essa pergunta ela ecoa no tempo. E muitos anos depois, João vai responder essa pergunta. Nós vemos isso em João capítulo 1, versículo 29, no Evangelho de João, e ele vai dizer, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deus vai salvar, assim como o sangue daquele cordeiro. A gente sabe que tudo aquilo que aconteceu no Antigo Testamento apontava para algo maior, né? Apontava para algo que seria perfeito. Aquilo era uma sombra, mas haveria de acontecer algo que seria perfeito. A gente vê que o Cordeiro da Páscoa, ele é apontado pelo Senhor. A gente vê Filipe, quando encontra com o eunuco que estava ali lendo Isaías capítulo 53, e Filipe vai dizer para ele assim, o Cordeiro é Jesus. Paulo disse para a igreja de Corinto que Cristo era o Cordeiro Pascal. Pedro disse que fomos remidos pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 18 a 20. João o vê no céu. E Jesus lhe é apresentado como o cordeiro que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Apocalipse 5, 6. Querido, eu quero te dizer que, de fato, lá para o povo de Israel, a Páscoa tinha um sentido muito especial. Mas a Páscoa tem para nós um sentido muito maior, um sentido perfeito. Porque, assim como para aquele povo, celebrar a Páscoa era relembrar que Deus os havia libertado da escravidão, mas não apenas libertado porque eles foram libertos da escravidão, mas eles tinham um destino. Eles saíram do Egito para caminhar para a terra prometida. Eles não saíram aleatoriamente para ir para qualquer lugar, mas a promessa é que eles sairiam daquele lugar, caminhando na direção da terra prometida. E é justamente isso que acontece conosco quando entregamos as nossas vidas ao Senhor Jesus. Ser cristão é deixar o Egito e começar a caminhar de forma livre. Da mesma forma que aconteceu com Israel. Ser cristão
é caminhar para Canaã celestial. E é interessante que quando olhamos para o livro de Neemias, capítulo 9, dos versículos 19 a 23, diz assim: Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca se apartou deles de dia para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. E lhes concedeste o teu bom espírito para os ensinar. Não lhes negaste para a boca o teu maná, e a água lhes deste na sua sede. Deste modo, os sustentastes 40 anos no deserto, e nada lhes faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhe destes reinos e povos, que lhes repartistes em porções. Assim, possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei Esbom, e a terra de Og, rei de Bassã. Multiplicaste os seus filhos como as estrelas dos céus, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito aos seus pais, que nela entrariam para a possuírem. Querido, eu quero te dizer, nessa manhã, que a Páscoa, para mim e para você, marca também a nossa libertação. Mas não apenas a nossa libertação do pecado, né? Nós somos livres do pecado. O pecado não tem mais poder para nos dominar, porque o sangue de Jesus está sobre nós, sobre as nossas vidas, porque o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, foi morto e derramou e verteu o seu precioso sangue para nos livrar do pecado e para nos livrar da morte. Ele não apenas nos livra da morte, mas ele nos dá um destino. Ele te dá um destino, que é a Canaã celestial, que é a vida eterna em Cristo Jesus. E eu quero te dizer que da mesma forma como o Senhor fez com o povo de Israel, que naquela jornada de 40 anos, naquele tempo, nada lhes faltou. O Senhor cuidou daquele povo, do seu povo, durante todo o tempo, em todas as coisas. A Páscoa é a celebração de que o Senhor também tem cuidado de nós. Sabe, querido, o Senhor te deu uma nova vida e você tem um destino. E a palavra de Deus vai dizendo que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Alguns autores vão dizer que nós poderíamos traduzir isso de uma melhor forma dizendo que nós somos invencíveis. O pecado não pode nos vencer. A morte não pode nos vencer. Aqueles que estão em Cristo Jesus são invencíveis. O pecado não tem mais domínio. A morte não tem mais o domínio sobre nós. Mas eu quero te dizer que além desse destino, o Senhor é aquele que não nos abandona. Ele não te abandona. É aquele que vai cuidar de você. Não tenha medo. Não deixe que a ansiedade, o medo tome conta do teu coração, dos teus pensamentos, porque o nosso Deus, ele é o mesmo Deus ontem, hoje e sempre. E será eternamente. E da mesma forma que ele cuidou do seu povo lá no Antigo Testamento, ele também cuida de você. E da mesma forma que ele prometeu ao povo de Israel e cumpriu a sua promessa. Ele prometeu que os livraria da escravidão e os levaria à terra prometida. O nosso Deus é fiel. E ele te conduzirá até a Canaã celestial, cuidando de você em todo o tempo. Nada vai lhe faltar. Acalma o teu coração. Nada vai lhe faltar. Seja qual for o tempo, o Senhor cuidará de você. Declare isso com certeza. Sabe, querido, deixe que isso entre no teu coração. Deixe que essa mensagem do cuidado de Deus entre no teu coração, de tal forma que você possa descansar no Senhor. De tal forma que você possa se alegrar
mesmo no tempo em que temos vivido. Porque o Senhor é aquele que cuida de nós e Ele cuida de você. Quero orar com você mais uma vez. Pai de amor, louvamos o Teu nome, porque celebramos hoje a Páscoa, celebramos a nossa libertação, celebramos a nova vida que temos em Ti, celebramos porque Tu nos deste uma nova vida e Tu nos deste um destino. Somos cidadãos dos céus. Celebramos porque temos a certeza e podemos confiar que nessa nossa caminhada podemos descansar na Tua provisão, podemos descansar no Teu cuidado, podemos celebrar a Tua fidelidade, o Teu amor, porque Tu morreste, Jesus, no nosso lugar, Tu pagaste o preço do nosso pecado, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou, está à destra de Deus e governa todas as coisas, está à destra do Pai e governa todas as coisas. Tu és Senhor de todas as coisas e és Senhor das nossas vidas. Tu és o nosso pastor. E Tu nos conduz às águas tranquilas, a pastos verdejantes. E podemos confiar e descansar em Ti. Louvamos, engrandecemos e exaltamos o Teu nome nesse dia. E celebramos a Páscoa do Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Até a próxima.